A paz do Senhor, bem-vindo ao canal EBD Online da IEADALP. Eu sou o evangelista Erunides Oliveira, sou secretário da Superintendência da Escola Dominical. Quero agradecer a Deus a oportunidade rica de estar neste lugar, tratando das lições da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, e também agradecer ao nosso evangelista Gastone Alves, que é o superintendente das escolas bíblicas dominicais. Agradecer pela honra de ter nos convidado de estar aqui nesta tarde para juntos nós tratarmos da lição, a lição desse primeiro trimestre do ano de 2025, a lição que tem título de capa Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós já estamos no finalzinho desse trimestre das nossas lições, estaremos tratando da lição de número 12, que vai ser trabalhada no dia 23 de março de 2025 nas nossas escolas bíblicas dominicais. A nossa lição tem como o texto, a igreja tem uma natureza organizacional. É o título dessa nossa 12ª lição que estaremos estudando juntamente com os irmãos. A verdade prática diz que a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. A palavra-chave da nossa lição é a palavra organização. O comentarista da lição, o pastor Ezequiel Soares, dividiu e apresenta os objetivos da nossa lição. Primeiro, de analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Segundo, de reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E terceiro, de dialogar com a realidade espiritual a partir do texto bíblico. A leitura bíblica em classe é extraída da carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, os versículos de 1 a 9. Eu vou ler somente o textuário por causa do nosso tempo. Diz assim a palavra de Deus: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. A nossa lição ela está dividida em 3 pontos específicos. Primeiro, Tito e as igrejas da ilha de Creta. Segundo, a institucionalidade bíblica da igreja. E terceiro, a questão atual. No primeiro ponto da nossa lição, o comentarista da lição ele faz ênfase a um pequeno resumo histórico de Tito. Tito é enviado, Tito é um dos seus cooperadores, cooperador de Paulo, um dos principais cooperadores de Paulo, e foi companheiro nas suas viagens missionárias. Provavelmente ele teve a sua conversão numa dessas viagens missionárias, talvez em Antioquia, não se sabe com certeza, mas pode ser que tenha sido na Antioquia. E ele ajudou muito Paulo em suas viagens missionárias. E Paulo o estabelece como pastor ali na igreja de Creta, o pastor de Creta. No versículo 5, como nós lemos no nosso textuário, diz que ele foi instituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam. Ora, nós estamos tratando da natureza organizacional da igreja. E parece que quando Paulo trata aqui com Tito, que o envia até Creta, é porque ali havia uma organização desorganizada, se assim pudermos dizer, Porque certamente já havia uma igreja naquele lugar, e quando havia uma igreja, havia uma certa organização. Mas essa organização estava desorganizada, havia um mau comportamento dos crentes naquele lugar, de modo que foi necessário que Tito fosse para lá para estabelecer presbíteros, ou seja, estabelecer lideranças e também cuidar dos problemas que haviam ali na igreja. Além dos problemas naturais, dos problemas convencionais, dos problemas normais das pessoas, existiam também outros problemas ali que eram
os judaizantes rebeldes, também os mercenários, provocadores de divisão, que nós encontramos nos dias de hoje, dentro das nossas igrejas, infelizmente. Por isso que é necessário se levantar muitos títulos para cuidar das nossas igrejas, porque ainda esses movimentos, e aí a lição tem esse caráter, o pastor Ezequiel Soares, desde o princípio da lição, ele traz a lição com um caráter apologético, né? É um caráter de defesa da nossa doutrina, e a gente precisa estar preparado, a igreja do Senhor Jesus precisa estar preparada para essas heresias que não são novas, mas que elas receberam uma roupagem nova, um tratamento novo, uma apresentação nova, para estar no meio da igreja, provocando as mesmas desordens que havia na igreja antiga. Por isso, da necessidade de Paulo enviar Tito para a igreja de Creta para resolver essas questões espirituais e provavelmente algumas questões sociais também que haviam ali na igreja de Creta, né? Se a gente for olhar para a igreja de Creta, a gente vai analisar que no nosso meio existe algumas igrejas que têm o mesmo caráter de Creta. Por isso, da necessidade de se haver uma organização, aí eu posso ser até contundente, uma organização organizada, né? O segundo ponto da nossa lição fala da institucionalidade bíblica da igreja. E o primeiro subponto, diz que a organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instituiu Tito não se restringe a uma estrutura ministerial somente, uma estruturação ministerial somente, porque isso é necessário. A gente já viu no princípio da igreja que foi assim, né? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 42, quando a igreja nasceu, quando a igreja começou a crescer, quando a igreja começou a se desenvolver, a gente percebe que já existia ali um princípio de liderança, quando as pessoas, os crentes, vendiam as suas propriedades, vendiam tudo que tinham, e a Bíblia diz que colocava aos pés dos apóstolos. Então ali já reflete uma liderança dos apóstolos com relação a essa questão. É uma certa organização. Dentro dessa organização, pouco mais na frente, foi necessário se instituir diáconos para cuidar da ação social dentro da igreja. Então a gente percebe que no princípio da igreja, ao longo da sua caminhada, foram havendo as necessidades, e essas necessidades foram necessárias serem supridas organizacionalmente para que a igreja caminhasse com o seu devido equilíbrio. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido que estavam as comunidades cristãs na ilha de Creta eram um reflexo da cultura da região. Evidentemente que a gente precisa ter esse cuidado com relação à questão das culturas, para que a cultura não venha trazer a desordem no meio da igreja. A igreja é igreja, a cultura é cultura, a gente precisa respeitar a cultura de cada local, de cada comunidade, mas a cultura não pode prejudicar o bom andamento da igreja do Senhor Jesus. Podemos definir organismo, está no segundo subponto do segundo ponto da lição, como uma forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Então, a comentarista está dizendo aqui que a gente pode definir organismo como uma forma individual de vida, ou um ser, ou alguma coisa vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Então, a gente vai lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, os versículos 4 e o versículo 5, que diz assim: porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma comparação, uma analogia da igreja de Cristo como sendo um corpo.
primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, e a partir do versículo 12 também, o apóstolo Paulo quase que repete aquilo que ele está dizendo aos romanos. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então ele está dizendo que a igreja de Cristo aqui é um corpo onde o corpo faz parte da igreja de Cristo, onde Cristo é a cabeça da igreja. Não é o cabeça, é a cabeça da igreja. O versículo 27 deixa claro quando ele diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Então a gente percebe, a gente entende aqui que Jesus Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros em particular. Nesse capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 12, ele vai colocando a devida responsabilidade, o respeito o valor de cada um dos membros que fazem parte dessa organização, desse corpo. O nosso corpo é um organismo vivo, organizado, onde os membros trabalham todos em função do corpo. O apóstolo Paulo, no versículo 15, ele diz: e se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, versículo 16, porque não sou olho, não sou do corpo, não será, pois, isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, ou se todo seria ouvido, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então o apóstolo Paulo está dando ênfase aqui à necessidade que nós temos de estar unidos, porque somos um corpo, um organismo vivo. E o organismo vivo tem que estar organizado para que ele se sobressaia. No segundo ponto da lição ainda, no terceiro ponto, vai tratar da organização. E o apóstolo Paulo e o comentarista da lição o comentarista da lição encontra e organiza para nós a questão do que é a organização da igreja, né? E aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 40, diz ali que há um local e um horário apropriado e também ordem no culto. Isso também está, esse terceiro subponto, está na leitura bíblica diária. Na segunda-feira também está ali um embasamento para uma reunião de ministério e de consagração de presbítero, que está lá no capítulo 14, e o versículo 23. E em Atos capítulo 15, versículo 6, o primeiro concílio de Jerusalém, para tratar de assuntos doutrinários. Então aqui está um esboço da organização da igreja. Em Romanos capítulo 15, versículo 25 a 27, o apóstolo Paulo se envolvia em campanhas de ação social, a ação social que deve estar nessa organização da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 2 e 5, trata aqui de uma comissão de ética para tratar dos assuntos dos pecados no meio da igreja. Em 1 Coríntios 16, 1 e 2, trata da tesouraria da igreja, a questão do tratamento das finanças da igreja, que é necessário ser cuidada com muito respeito. Em Romanos 16, versículo 1 e 2, trata da carta de recomendação. Então a gente vê aqui uma organização dentro da Bíblia, tratando dessa organização da igreja, que há uma necessidade da igreja ser organizada. Infelizmente, alguns que ainda não entenderam que essas atividades espirituais exigem uma organização. Terceiro ponto da nossa lição, e é bom lembrar, o comentarista da lição lembra, que a igreja precisa dessa organização não só para a sobrevivência pessoal dela, mas que a igreja deve a responsabilidade às autoridades civis que foram constituídas por Deus e também das autoridades eclesiásticas. Então, há uma necessidade de uma organização firme dentro das nossas igrejas. No terceiro ponto da lição, no segundo subponto, o apóstolo Paulo o comentarista da lição, trata aqui de um histórico do movimento pentecostal, que surgiu dentro de um contexto
antidenominacionalista, e que infelizmente até os dias de hoje alguns ainda acreditam que essa organização da igreja representa um problema para a vida espiritual, né? E na verdade há necessidade de uma organização. É tanto necessário que em 1914 alguns pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever esse sentimento de antidenominacionalista que foi trazido por Parham e de outros líderes que haviam entre os pentecostais da santidade, que é do histórico que o comentarista traz aqui no contexto desse terceiro ponto da lição. E para evitar o crescimento desordenado, foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não foi diferente, né? Com base nesses ideais, os pioneiros brasileiros e suecos criaram também a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Ora, se a igreja é um organismo vivo, como nós vemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, em Romanos, capítulo 2, a gente entende que todo ser vivo é organizado e precisa viver nessa organização. E eu sou muito observador da natureza. E dentro da natureza, da fauna, não só da fauna, mas da flora também, existe, os seres vivos são organizados. E eu queria trazer para uma reflexão e o entendimento de uma questão de organização dentro de um organismo vivo que a gente conhece muito bem, né? Eu morei no interior e plantava roçado, e a gente sofria muito com essa questão do formigueiro. O formigueiro da saúva, a saúva que corta a roça. Então, como é que funciona o formigueiro? Ela, na sua revoada, que é uma revoada de acasalamento, ela se acasala com o bitus, que é a formiga masculina, né? É o macho, a tanajura, que a gente conhece muito bem dentro da nossa sociedade aqui, nós conhecemos a tanajura, e o bitus, que a gente conheceu quando criança e chamava ele de cibito. Eu não sei porque ele era magrinho, fininho, ou porque as pessoas daquela época entendiam diferente, mas ele é chamado de bitus. Quando há o acasalamento, a tanajura perde as suas asas e cava um buraco no chão, e ali ela começa a organizar uma colônia antes de pôr os seus ovos para que nasçam os filhotes, né? Por assim dizer. Então, quando acontece isso, ela vai pondo os ovos, que vai gerar as primeiras operárias. Essas operárias vão se desenvolvendo e ela fica sendo chamada de rainha e vai gerando toda a sua vida somente de gerar mais formiga, e ela vai estar lá gerando formiga, e as operárias vão se desenvolvendo numa colônia que não é um buraco qualquer, né? Não, o formigueiro ele é organizado, ele tem buracos para ventilação, ele tem o lugar próprio onde fica a rainha, ele tem um lugar onde fica a usinagem da comida, do alimento que eles comem, que as formigas comem. Tem as formigas que trabalham somente ali junto da rainha, tem aquelas que vão buscar a comida fora para fazer o tratamento dentro de casa. Tem também as formigas soldados, e cada um com a sua função, cada um trabalhando a sua função. Não existe nenhuma atropelando a função de outra e nem nada. Cada um faz a sua parte, por isso que o formigueiro prospera. E quando você pensa que não, uma formiga, uma tanajura que fez um buraco no quintal da sua casa, daqui a pouco tem um formigueiro com milhares e milhares de formigas. A igreja do Senhor Jesus, por estar organizada como esse formigueiro, cada um tendo a sua estrutura, tendo a sua responsabilidade dentro desse corpo, a igreja do Senhor Jesus continua crescendo para a honra e para a glória dele, pela necessidade que há de organização. Então aqui vai um alerta para aqueles que não gostam de organização, que não gostam de obediência. O comentarista da lição traz aqui um breve comentário da Bíblia de Estudo
aplicação pessoal, editada pela CPAD em 2003, na página 1718-19, que diz assim: precisamos obedecer a esta mensagem em nossos dias. Quando a disciplina não é respeitada ou recompensada pela nossa sociedade, embora outros possam não apreciar nossos esforços, devemos viver uma vida íntegra, obedecer ao governo, falar com prudência. Devemos viver unidos e pacificamente na igreja e sermos exemplos vivos de nossa fé para a sociedade contemporânea. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos estar juntos em outras oportunidades, no nome de Jesus. Se você ainda não é membro, se inscreva, né? Dê um joinha, dê um like e contamos com as vossas orações no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.